Muito bom. Pessoal, eu acho que vocês estão adorando a conversa. Eu vou já tocar logo outra pergunta para vocês não perderem o embalo. Priscila, qual o diferencial da psicoterapia quando o profissional se envolve ativamente com os clientes? Eu acho que a gente estava falando um pouquinho disso, né, já na pergunta anterior, Ricardo. E eu vejo muito, né, dentro assim do meu dia a dia, usando muito a FAP, o quanto que ter essa postura mais próxima faz com que as pessoas se sintam mais acolhidas, mais entendidas. A gente vê que, como a Camila estava falando antes, né, a gente tem alguns tratamentos que são padrão ouro. Então, né, para um transtorno de personalidade borderline, o padrão ouro é a DBT, né, para a questão de depressão é a ativação comportamental. Ao mesmo tempo, tem algumas situações que a relação terapêutica vai atravessar todos esses transtornos, né? Então, se a gente fica só com o foco no protocolo da DBT, da ativação comportamental, e não dá a devida atenção à relação terapêutica, a gente pode perder a adesão desses clientes ao processo terapêutico. A gente já tem dados também de que a relação terapêutica, ela favorece a adesão e a melhora do cliente. Então, se a gente foca só em técnica, só em protocolo e não olha para a relação terapêutica, a gente pode perder esse cliente. E às vezes um cliente que já tentou várias terapias e desiste, né, no próximo terapeuta, ele não vai voltar para procurar mais um terapeuta. Então, quando a gente se envolve mais ativamente, a gente tem uma chance de um melhor prognóstico com os nossos clientes, a gente tem uma chance de melhora, né, para além daquilo que a gente já sabe em relação a protocolos. Uma outra questão é que... deu uma paradinha. Uma outra questão é que a gente consegue ver ao vivo o problema do nosso cliente, né? A Camila deu o exemplo da agressividade. Uma coisa é a gente prestar atenção no relato. Mas eu estou sem amigos, eu não sei o que fazer, eu não sei por que as pessoas se afastam de mim. Uma coisa é a gente olhar para esse relato. Agora, quando a gente vê a agressividade ou a falta de assertividade acontecendo ali na relação com você, você tem um elemento muito mais rico para conseguir intervir. Então, quando a gente se envolve, né, nessa relação terapêutica, olhando ao vivo, você pode até fazer esse paralelo que a gente faz na FAP. Nossa, então, será que o que eu estou sentindo agora tem a ver com o que as pessoas falam para ele, que sentem no contexto com ele? Ou será o que ele está sentindo agora comigo é a mesma coisa que ele sente lá fora? Então, isso deixa mais rico o processo terapêutico quando a gente se envolve ativamente. E é interessante isso que a Pri falou, não é nem de perder o paciente no sentido de o paciente não vir mais, é de perder o paciente no sentido de ele não atingir a melhora que ele busca com o processo terapêutico, né? Então, a gente perde em dois sentidos, o paciente e a possibilidade da sua melhora. Então, realmente, a gente acredita que é um diferencial bem significativo da FAP. Pois então, se você, a essa altura do campeonato, ainda tiver com alguma dúvida, e não for entre meia-noite e 8 da manhã, você pode entrar em contato agora com o atendimento personalizado da Sinopse, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 23h59 e aos sábados, das 8 às 18, e tirar mais alguma dúvida com o nosso pessoal do atendimento sobre essa ferramenta, tá bom? 5136006699, ou quando você entra no nosso site, abre aquela janelinha do lado direito, tem sempre alguém ali, não é um robô, tá? É uma pessoa, é um ser humano, é uma pessoa humana de verdade, né? Ou também pelo Instagram, tá bom? Segunda a sexta, 8 às 23h59, vulgarmente chamada de meia-noite, e sábados, né? Das 8 às 18. No feriado não, tá, pessoal? Feriado todo mundo tem que descansar, tá bom? Então, se você tá vendo no feriado, entre em contato amanhã. Pelo amor de Deus, que ninguém, né? Ninguém tá aqui também para estar toda hora para atender vocês, por favor. Não dá, porque o pessoal abusa, o pessoal reclama.
Priscila, Oi. vocês já citaram, né, durante a nossa conversa aqui, alguns exemplos, mas você poderia nos explicar uma das formas de uso e como adaptá-lo a diferentes situações? Mais alguns exemplos aí de uso do baralho? Claro, Ricardo. E eu acho que é importante a gente falar também, né, que a gente está no momento aqui fazendo essa entrevista, cada um num canto, né? Eu aqui no oeste de Santa Catarina, a Camila no litoral e você aí no Rio Grande do Sul. Então a gente está um foco muito grande no online. E eu acho importante fazer essa diferenciação também de como que a gente pode usar presencialmente, né? Que eu acho que é uma coisa mais fácil, mais básica, mas também usar o baralho no atendimento online. Então, assim, como nós temos 4 categorias, né, que é a categoria de... Essas categorias, elas foram estabelecidas a partir do modelo que está pautando muito as intervenções em FAP hoje em dia. A gente tem 2 modelos, né, de formulação de caso em FAP, o FIAT e o modelo ACL. Então, a gente usou as categorias do modelo ACL, que é do inglês, né, de consciência, coragem e amor, para fazer as cartas. Como que a gente faz, né? Então, em primeiro lugar, eu explico para o cliente o que é a FAP, né? Como toda essa explicação, mas não de um jeito não muito técnico, de o comportamento do cliente, problema acontecendo em sessão e acontecendo lá fora, eu faço uma explicação de como que é a FAP, de que é uma terapia mais intensa por trabalhar na relação terapêutica. Eu peço até, olha, eu gostaria que você me autorizasse a te sinalizar e fazer esse paralelo de o problema que acontece com a sua esposa, com seu amigo, eu estou percebendo ele acontecer aqui agora e vamos conversar sobre isso. Então, o próprio baralho pode ajudar a fazer essa explicação que na FAP a gente chama de o racional da FAP, né? Então eu falo, olha, então tem algumas perguntas e essas perguntas, você respondendo elas, vai me ajudar a entender um pouco mais do seu caso, vai ajudar a gente a aprofundar a nossa relação terapêutica. O que você acha? Você topa? E alguns clientes podem não querer, eu acho que é importante a gente entender o que funciona para cada um, mas até agora não teve nenhum cliente que se recusou a usar o baralho da FAP em sessão. Então, um cliente que a gente não conhece muito ainda sobre ele, que ele está no começo do processo terapêutico, é claro que a gente não vai aplicar numa primeira sessão, mas um cliente que está atendendo aí uns 2, 3 meses, por exemplo, a gente pode selecionar, eu peguei aqui, tá? Só as cartas da categoria consciência. E no online, o que eu faço? Eu mostro, né, as cartinhas aqui para o meu cliente em frente à câmera e eu dou um número para as cartas. Então, assim, carta 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual que você escolhe? Então, ele vai falar, então a carta 2. E daí eu vou ler essa pergunta para o meu cliente. Então, a pergunta que saiu, que eu peguei aqui agora. O que é realmente importante para você neste momento? E daí o cliente, ele vai acessar, né, as dores, as dificuldades, aquilo que ele está tentando trabalhar em psicoterapia e vai me responder. E como que eu respondo a resposta dele? Isso é muito ideográfico na FAP, né? A gente faz a formulação de caso muito individual. Então, por isso que eu falei que é importante baixar, né, fazer o download lá do formulário que a gente colocou no próprio baralho, no manual, porque daí a gente, estudando o caso do cliente, entendendo o que é importante para ele, a gente já pode ter um pouquinho de ideia do que ele vai te responder e como que você responderia frente a essa resposta. Então, uma pergunta como essa, às vezes tu fica 10, 15 minutos, né, para dialogar e para entender aquilo que o cliente está trazendo e abre espaço para um diálogo muito significativo. A gente pode aplicar as 3 categorias, na verdade as 4, porque tem a questão dos paralelos também. Num cliente que já está há mais tempo, a gente pode aplicar as 4 categorias. Recentemente eu fiz essa proposta para uma cliente minha que estava já há 1 ano em psicoterapia. Então, na pergunta de consciência, ela escolheu uma carta, respondeu e eu relacionei com o caso dela. Na questão de coragem, saiu a mesma carta que a Camila trouxe ali da cliente dela, e a gente se envolveu num diálogo muito rico, porque ela também trouxe, Priscila, eu nunca ia te falar isso que me incomoda em você se não tivesse saído essa carta,
né? Então, olha como o baralho ele promove essa evocação. E nisso também é muito importante que a gente esteja pronto para as perguntas que vão sair, né? Então, a gente tem que ler todas as cartas, entender qual que vai ser a minha reação frente àquele cliente se ele me der um feedback negativo. O que isso vai evocar em mim? Porque isso é muito da FAP também, né? Na formulação de caso, além de trazer os elementos do cliente, como a gente está avaliando a relação terapêutica, eu também tenho que trazer os elementos que em mim tem alguma dificuldade. Daí na FAP a gente vai chamar de T1 e T2, né? Então imagina se o cliente, né, pega a cartinha do feedback negativo e é muito reativo, é muito agressivo com o terapeuta ao dar esse feedback negativo. Como que eu vou lidar com isso? Então tudo isso, né, tem a ver com o preparo do terapeuta, supervisão, terapia, né? Conhecer as suas dificuldades para conseguir trabalhar ali na relação. Um outro exemplo, vou pegar as cartinhas do amor, né? Que a gente chama também hoje em dia de responsividade nas abordagens, né? Nos novos modelos da FAP. Um cliente que está terminando o processo terapêutico, a gente pode pegar as cartas, né, da categoria amor, porque elas têm muito a ver com feedback, né? Então pode sair uma pergunta que está relacionada ao processo terapêutico, a como essa pessoa vai se cuidar de agora em diante, o que ela vai levar, né, do que ela aprendeu na terapia para o dia a dia dela, já sem o terapeuta. Então são vários momentos que as cartas podem ser usadas ao longo do processo terapêutico. E é interessante isso que a Pri está falando, porque trabalhar não só as questões do paciente, quanto do terapeuta também, né? Que nem quando o paciente te dá um feedback negativo sobre a sua atuação. Aí pode vir um monte de conteúdos nossos. Meu Deus, eu não estou sendo um bom terapeuta, eu não vou conseguir ajudar, olha o que ela reparou, eu achei que estava ajudando. Então, um monte de questões do terapeuta, que ali na relação terapêutica a gente consegue trabalhar também por identificar que isso está acontecendo, né? Então, esse é o principal diferencial mesmo do baralho. Isso, né? E o quanto que vai exigir que o terapeuta identifique isso em sessão e leve para uma supervisão, leve para terapia, né? E em algum momento pode ser uma questão só do cliente, mas em muitos momentos as histórias se cruzam e nós, com a responsabilidade de fazer o tratamento dessa pessoa, tem que conseguir fazer essa homeostase aí de entender como que o meu cliente está me impactando e como que eu vou devolver para ele de um modo que seja eficaz para ele, né? Porque daí não é sobre sobre o terapeuta, mas a gente precisa entender muito bem e devolver de um modo que seja eficaz para o nosso cliente. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!